Como é que você vê isso, Mônica? Essa possibilidade de ampliar isso, de que todas as escolas tenham. A gente está falando de São Caetano, que é uma cidade rica, né? Mas isso não precisa ser necessariamente, não precisa ter muito dinheiro para tornar isso realidade, né? Olha, eu acompanhei de perto, tive a oportunidade de conhecer professores aí de 19 estados, professores em cidades que não tinham acesso mesmo a recursos, alguns não tinham um provedor que os pudesse conectar à internet, né? Porque é muito fácil a gente que vem de uma metrópole dizer assim, mas qualquer um. Não, a gente sabe que não é qualquer um. Mas veja, eu acho que o que ficou claro ali no projeto, no trabalho que eles fazem, é que o conceito de laboratório que tem que ser repensado, redimensionado. Laboratório, quer dizer, espaço, um lugar onde você trabalha, onde você faz. E aí é claro que o professor tem sim que brigar para fazer um convênio com parcerias que tragam a tecnologia para a escola, porque eu acho um absurdo a gente fazer uma escola pobre para aluno pobre. Essa é a lógica mais perversa que existe. A gente tem que ampliar o quadro de referências do aluno da escola pública, instrumentalizá-lo para transitar, tanto no bairro como no mundo. Quer dizer, o aluno é cidadão de bairro e é cidadão do planeta. Mas é possível fazer coisas bem interessantes na área de ciência da natureza, usando material pouco sofisticado, usando sucata, usando material que eu consigo na cozinha da minha casa. O mais importante, me parece, é que o aluno possa vivenciar o que foi mostrado na escola do Maldonado. O método científico, não como aquela coisa assim, estanque, que eu aprendo no ensino médio, as etapas, a importância, mas não, o tempo todo, permitir que os meninos e meninas possam levantar hipóteses, possam investigar, possam ousar responder. E isso é possível fazer com um feijão germinando no algodão. Embora, é claro, que a gente torça para que toda escola possa, sim, ter acesso a uma tecnologia mais avançada. Uma outra questão importante é a eleição das experiências a se fazer, né? Como é que vocês chegaram a essas experiências? Por que essas foram as experiências eleitas para trabalhar com os alunos? No primeiro momento, quando nos surgiu o projeto em 93, nós tínhamos 4 experiências, né? E dentro dessas 4, o ambiente foi se tornando mais saudável. Os alunos foram crescendo com os experimentos e assim foram surgindo novas experiências. Essas novas experiências deu origem a projetos, inclusive, da própria escola. Além dos 10 projetos hoje da Universidade de São Paulo, nós temos mais de 10 projetos hoje que foram criados na escola. Para você ter ideia, hoje, quando eu saí de São Caetano, uma aluna me procurou logo após o SBPC pedindo se eu pudesse começar um novo projeto sobre recursos marinhos. Quer dizer, eu fiquei fascinado. Quer dizer, a escola está tão envolvida em projeto que realmente a gente fica feliz, porque os alunos gostam. E os professores estão sofrendo, por um lado, aqueles professores tradicionais, porque os alunos ficam com dificuldade com esses professores. Então, a gente precisa começar a ver, de uma visão aí, como é a educação do futuro, como será o futuro dessa juventude. Eu acredito que nós temos que levar esses alunos muito mais para o laboratório. E falando de futuro, a gente está falando também de novas tecnologias. Elas são uma ferramenta importante nessa transformação que está se querendo na escola? Mas sem dúvida. Agora, é necessário que tenhamos claro o que significa tecnologia. Porque essa palavra começa a assustar também. Então, veja, nos rincões do Brasil, mas São Caetano é rica, então ela tem acesso à tecnologia e coisa e tal. Eu não vejo dessa forma, porque tecnologia, como eu vi na experiência do professor Eduardo, que parece que não apareceu no vídeo, em que ele dizia que dava para medir o sol com cabo de vassoura. Ou seja, aquele cabo de vassoura é um instrumento tecnológico. Não é? Não é, professor Eduardo? Professor Eduardo Maldonado. Assim sendo, há de se desmistificar isso. Aliás, acho até importante, professor Maldonado, que o senhor diga, porque uma coisa que me chamou muita atenção no vídeo, se você me permite, foram os materiais utilizados. Eu não vejo aquilo com muito custo. Eu não vejo nada lá que requeira uma concentração de recursos, um levantamento assim muito grande de recursos. Eu vi coisas, aliás, feitos, me pareceu, pela criatividade dos próprios alunos em forjarem lá seus instrumentos de trabalho, que também já é um fator a mais positivo dentro desse projeto. Gostaria que você falasse sobre isso, o recurso, principalmente para aqueles professores dos 5 anos do Brasil que estão interessados depois de verem o vídeo, se há necessidade de uma captação muito grande de recursos, o que é? Quanto dinheiro é necessário para fazer isso? Olha, para você ver que não há essa necessidade, que a gente usa, a maioria dos nossos projetos, materiais sucateados. Quando não, a gente usa as plantas que a gente vê no meio ambiente, qualquer lugar tem e se acha essas plantas, nas localidades possíveis da escola. E o que é mais importante, os projetos vão surgindo de acordo com a necessidade da escola. Nós criamos um projeto, que hoje é um projeto extremamente social,
que chama Desafios das Drogas. O que gera esse desafio das drogas? Simplesmente um projeto onde, pelo lado social, tira os alunos das drogas. Ele, diante de um computador, diante dessas pesquisas, ele deixa de usar drogas. Por isso é importante. A custo zero. Simplesmente trabalhando. Então poderia ser multiplicado? Isso deve ser multiplicado. Já tem parcerias? A parceria a gente faz... Não digo de multiplicar isso com outras unidades escolares. Nós podemos fazer essas parcerias, nós estamos aptos a isso, nós gostaríamos que todo mundo que visse esse trabalho pudesse entrar em contato conosco, porque a gente poderia, nesse meio, fazer os primeiros contatos, vão surgir novos CDPs, novos centros de pesquisa, porque ainda não mostrou muito bem o CDP. O CDP é gerado pelos alunos, é administrado pelos alunos. E esse CDP, só para a gente entender a sigla. É um centro educacional para desenvolvimento de projetos. Esse centro, os alunos gerenciam. Eles dão todo o apoio ao professor. Eles criam a aula do professor em novas tecnologias. Isso ajuda em muito o professor. Por quê? Porque o professor, às vezes, hoje, giz-loso, ele não consegue mostrar... Tem muita intimidade com essas tecnologias. Exatamente. E também não consegue mostrar aquilo que ele gostaria que o aluno dele aprendesse. Ao passo que, quando ele mostra isso para o aluno, ele fala assim, me desenhe uma célula. E esse aluno mostra a célula com toda a sua formação em movimento e o crescimento dessa célula. Isso daí faz com que a aula se torne dinâmica, agradável, o aluno vibra com isso daí. Não esquece jamais. Então, isso que é importante frisar dentro dessa nova tecnologia. Quando nós começamos, não sei se vocês repararam, nós tínhamos um pequeno computador. E a transmissão de dados nós fazíamos via carro. Foi assim que surgiu a internet na nossa escola pública. A escola pública de São Caetano é tão igual a qualquer escola desse país. O que precisa é haver incentivo. Precisa que o professor participe dessa motivação ao aluno. E o aluno, sem dúvida, ele vai ficar fascinado com isso. A gente acabou de ouvir uma história sobre protagonismo juvenil. Você acha que esse é um dos pontos-chave? Essa é uma coisa importante destacar. E há um diferencial na escola do Maldonado que eu acho que seria importante que todas as escolas tivessem. Mas não é bem assim, infelizmente, que acontece. Quando a diretora da escola falou, ela ressaltou a importância dos projetos estarem vinculados ao projeto político-pedagógico da escola. E isso é importantíssimo, porque senão o projeto vira aquele penduricalho, aquele enfeite no currículo. Quando os projetos que são desenvolvidos, interdisciplinares e até às vezes disciplinares, são articulados ao projeto político-pedagógico da escola, você também tem um estímulo ao protagonismo juvenil, que eu acho que é importantíssimo. Você viu a garotada ali trabalhando como coordenadora de projetos, desenvolvendo bandas, se encontrando. Então, essa autonomia intelectual. Veja, em muitos momentos o Maldonado falou, olha, quantos conteúdos a gente está trabalhando? Eu, como professora de biologia, não me incomodo. Eu sei que eu tenho que fazer escolhas. É impossível para mim, mesmo que eu tenha 10 anos letivos no ensino médio, eu não vou dar conta de trabalhar todos os conteúdos, todo o conhecimento que é produzido a todo momento em biologia. Clonagem era um assunto que não se falava quando eu era aluna de ensino médio. Hoje em dia é importante que você saiba do que se trata, até para poder ser cidadão de verdade, emitir opinião. Então, ao optar pela clonagem, para trabalhar a clonagem, eu tenho que deixar de lado algum outro conteúdo. Eu não posso desafiar um tempo físico no currículo, mas os conteúdos são meios para construir no aluno as competências ali, que a garotada mostrou, de raciocínio, de trabalhar os dados, de inferir, de trabalhar em equipe. Como isso é importante, Saber desenvolver um projeto, trabalhar em equipe. Eu acho que falta, às vezes, essa competência a nós, professores. Daí a resistência de muitos colegas. O trabalho em equipe é uma coisa que não é fácil para todo mundo, não.